Olá, pessoal! Fala pessoal, tudo bom? A gente veio dar um recadinho rápido para vocês. Talvez vocês vão notar aí durante o vídeo que deu um problema na imagem. Então vai ficar preto, porque com a gente é assim, né, Dani? Quando o áudio tá bom, o vídeo dá ruim. Quando o áudio tá ruim, o vídeo tá bom. Tudo bem que ultimamente estavam os dois bem bosta. Mas enfim, a gente tá arrumando isso, só que dessa vez deu um problema no vídeo. Então a gente passa aqui rapidinho para falar para vocês não saírem, não acharem que é problema. O episódio de hoje está muito bom. Muito bom, o conteúdo está muito bom. E assim dá pra escutar lavando a louça, fazendo as coisas. Exatamente, então você deixa rolando aí. A gente vai deixar uma imagem nossa aí para vocês conseguirem admirar as nossas belezas. Sim. Mas fica de olho só no áudio, desconsidera a imagem e aproveita. Aproveita e até o próximo vídeo. Beleza. Dá um like. Dá um like e aperta no sininho. Isso. E se inscreve e compartilha. Então faz isso aí e é nóis. É nóis. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, produzido e feito pelo Espaço Zion, com temas de Guilherme Cardoso. Solta a vinheta. Então, Dani, semana que passou, sei lá quando foi, mas não faz muito tempo. Essa semana pode ser que hoje é segunda, né, que a gente tá gravando. Então, foi na semana que passou. Semana passada. Semana passada teve uma história aí que rolou muito. Rolou muito é ótimo, isso não é um termo certo. Tem uma história aí que saiu na mídia do pastor que agrediu, foi começar uma live, né, e não percebeu que a câmera estava ligada. Então, antes de começar a live, eu acho que a mulher fez de propósito, inclusive, agrediu a mulher, não só fisicamente como verbalmente, né? Foi. E depois sentou na cadeira e, como seria o início da live, ele lançou uma aceite a paz do Senhor, como é? Alguma coisa assim, eu acho Alguma que era um culto coisa do ao tipo. vivo. Era Aceite a paz, que venha a paz. Alguma coisa de paz e Senhor, que eu lembro que ele disse. Eu não sei exatamente como trazer esse assunto ou como abordar o assunto, mas eu queria conversar sobre isso, sobre essa hipocrisia que rola entre achar que se uma pessoa é religiosa ela é uma pessoa boa, entre religião e ser uma pessoa de bem, essas coisas que tem. Cidadão de bem. Eu não queria nem falar cidadão de bem para não confundir, porque eu acho que existem muitas pessoas que recusam essa alcunha de cidadão de bem e que são um bando de bosta, mesmo que se acham boas, mas são hipócritas. Sim. E sei lá, eu queria falar disso. Bom, a primeira coisa é que a gente não pode ter uma pessoa como referência. Acho que de maneira tão extrema assim. A gente tem pessoas como referências. Você tem pessoas como referências? Eu tenho pessoas como referências. Profissionais, pessoais, religiosas. Mas as pessoas cultuam muito e tem uma necessidade de ter alguém ali no poder, alguém ali. Então, vou falar dos pastores aqui. Isso acontece muito nas igrejas, né? Então, o cara, ele é abençoado. E pior, o pastor, ele se torna um conselheiro. E a hipocrisia entra aí. Né, do cara ser o conselheiro, mas ele não agredindo a mulher dele. Assim, é cômico, desculpa, mas é trágico ao mesmo tempo. Seria cômico se não fosse ele para conselhos amorosos. Né? Não ele, não faço ideia quem é esse pastor, mas normalmente os pastores têm os grupos ali que dão conselhos de relacionamento. Como isso? Aí são duas coisas. Eu acho que acho que você pode admirar pessoas, eu acho, né? Eu gosto de usar o eu acho, porque apesar de eu achar que esse é o melhor modo,
né? Nosso vídeo é tudo Não eu estou acho. colocando... o que eu falo é sempre o que eu acho. Eu também. Mas A eu nunca maioria. quero imputar essa ideia, né, como verdade. Então é sempre o eu acho. Acho que você não deve seguir ou ter como modelo alguém. Eu acho que você pode admirar algumas pessoas ou outras, mas essa pergunta que você fez, agora esqueci exatamente a colocação que você pôs, mas acho sempre muito perigoso você ter como ídolo, como modelo, ou como, sei lá o que, figuras públicas. Porque a gente já falou disso, né? Ou não públicas, né? As pessoas... Somos todos humanos, a gente sempre está passível de erro e provavelmente durante o período da vida a gente erra muito também. A gente acerta, mas a gente erra muito também. E, enfim, indo para o lado da religião, né? Eu acho que entra como se fosse para discutirmos o machismo, sabe? A gente tem que falar de um modo generalizado mesmo. Nem todo religioso é uma pessoa ruim, nem todo religioso faz o que ele faz, né? De bater na mulher, mulher dele inclusive, né? Não só qualquer mulher, uma mulher dele que não tem diferença, né? Mas seria a pessoa que seria da confiança dele, do núcleo familiar dele. Então se o cara faz isso com alguém, né, do núcleo familiar dele, imagina o que ele não vai fazer. Então tem que se generalizar, porque não todos fazem, mas a religião como um todo tem um histórico, não só a religião evangélica, né? Todas as religiões têm um histórico muito pesado e de coisas muito sombrias, por assim dizer, né? Então se generaliza muito para falar de machismo e de outros temas que são delicados, e eu acho que deveria se fazer o mesmo com a religião. Nem todos são, mas deve se generalizar para as pessoas terem realmente da ciência de como isso é recorrente, é frequente, né, Dani? A gente sabe como é, que não foi esse caso isolado, tem vários casos por aí, e não necessariamente do pastor, mas do religioso, às vezes o cara é só praticante, mas faz, do cara que reza toda noite, todo dia, mas durante o dia ele é um babaca, um escroto total, agride o filho, agride a mulher, agride as pessoas na rua verbalmente, é racista, é xenófobo, um monte de coisa, né? Sim, tem muito. A questão, voltando da questão da referência, aí já o meu pensamento é diferente. Eu acho que tem sim, cada pessoa tem, não é idolatrar, mas é ter comportamentos que você gostaria de fazer igual. Aí vai ficar muito parecido com o nosso vídeo do coach que eu falei, né, de autoajuda também. Você pega aquilo que é bom pra você, então de vez em quando você precisa ter não à toa a gente tem professores para nos mostrar as coisas, se a gente vai seguir aquilo ou não, aí é cada um que pensa. Agora a religião, eu não sou religiosa, eu não sabe se não sou frequentadora, mas eu sei da origem, eu sei do Antigo Testamento, eu sei da questão da costela, eu sei de tudo isso. E quem nunca foi numa igreja, mas já foi num casamento, sabe, né? O padre, o pastor, que ele fala do respeito, só que é uma linha muito tênue entre um respeito do casal e uma submissão da mulher também. Então, abre, não sei o que você acha disso, mas abre uma porta para que haja realmente a submissão da mulher e o sentimento de detentor daquela mulher do cara numa relação heterossexual dentro da religião. Então, eu acho engraçado isso que você falou, porque assim, eu fui criado numa família católica e tal, mas o meu núcleo familiar ali não era muito frequentava, né? Você tinha algumas doutrinas por algumas partes e tal. Minha tia, que morava com a gente, sempre foi muito católica, rezava muito e tal, mas talvez não trouxesse tanto a parte conservadora, né, do pensamento da igreja. Então a gente frequentou pouco, a gente entendia tudo, então nunca foi uma coisa imputada a mim e os meus irmãos, né? Então eu fui pouco à igreja e fui menos ainda em casamentos, por assim dizer. Mas os poucos casamentos que eu lembro que eu fui, o último, por exemplo, foi muito engraçado, porque era uma igreja católica, o padre dizia, eu não lembro exatamente qual era a fala dele com todas as letras, mas ele dizia que a mulher tem que simplesmente ser submissa ao homem, independente de qualquer coisa, que o homem que ia carregar a relação e a mulher tem que ser submissa ao cara e fazer as vontades dele. Isso por si só, para mim, já é meio
surreal de Sim. se pensar, assim. O cara tá no discurso de casamento do padre, antes de casar ainda noivos, né? O cara trazer um discurso desse para os dois e para a plateia, por assim dizer, né? Para quem, os espectadores ali, sei lá como se dá o nome. Cara, é surreal, bicho, você achar que um cara religioso tem que falar, olha, você mulher tem que ser submissa a esta outra pessoa que não importa o quê. Que eu tava vendo uma notícia desse pastor que é tomar cuidado com esse negócio de a mulher edifica o lar, né? Porque é sempre isso, né? Você é a estrutura e ele é o provedor. Aquelas coisas bem antigas, a gente tem que entender. No Antigo Testamento, muita coisa mudou. Então, ele é o provedor e você edifica o lar, é você que mantém. A mulher se mata para manter o lar ok, o cara não precisa, porque ele não precisa manter o lar ok, porque o próprio pastor e o padre falou que ele não precisa, ele só vai prover. Então, olha, a vontade é falar não dessa forma, não aceito dessa forma. Né? Exatamente, olha, Tipo padre, eu assim, sei que a olha, gente chegou aqui, mas isso não, dessa né? forma não, a gente pode mudar o discurso. Porque aí eu ele não aceito. vai edificar, Testemunha. edificar, porque isso é uma palavra bem escrota para um Não deveria casamento. ser recíproco? Cara, por que não... Assim, eu acho que todo homem deveria fazer o teste de fazer todos os afazeres domésticos por um tempo sozinho. Porque, bicho, tudo bem, sair para trabalhar é cansativo, você ter uma vida ativa fora é cansativa, mas é muito mais cansativo quando você chega em casa e você tem que fazer tudo, né? Sim. Todo o resto. Porque eu trabalho. E mesmo que a mulher fique em casa. Porque isso é uma coisa que a gente vai desvirtuando todo o assunto, né? É uma coisa que eu também entendo que pode ser comum. Existem mulheres que querem ser as donas de casa, que querem Tudo ser bem. mães. E ok, tudo bem. As pessoas falam do feminismo como se elas brigassem contra isso. Não, né? O feminismo traz a principal ideia que a mulher possa ser o que ela quiser de qualquer jeito e como ela se sinta bem, né? Isso. E isso engloba qualquer coisa, né? Dá o direito de ela ser qualquer coisa. O trabalho doméstico, independente de qualquer outra situação, se você saiu para trabalhar ou não, tal, é muito difícil, é muito pesado, é muito cansativo também. Não é uma coisa que você fez de manhã e pronto, você passa o resto do dia. É muito difícil também. E a igreja usar isso de um modo... A igreja, né, a religião, se usar isso de um modo para controle, para dizer o que você pode ou não fazer, é muito perigoso, né? A gente já conversou muito sobre isso. Eu acho que algumas religiões têm papéis importantes e desenvolvem coisas importantes para a sociedade. Eu já citei exemplos para você, né, dentro da minha família. Mas até que ponto que isso é válido, né? Até que ponto isso já está pesando na balança e falando, tá, ainda vale a pena a gente falar, deixa as religiões ter essa importância, mas e o outro lado, de todo o mal que ela está produzindo, né? Sim, essa sombra, né? Esse reprimir. Acho que a mensagem principal desse caso aqui no nosso vídeo de hoje é ficar atento. A sociedade em si tem que se atentar melhor a quem são as figuras de liderança, de maneira geral. Acho que eu queria te puxar, não sei se é possível, mas vamos supor que chega alguém dentro do consultório para você, uma pessoa religiosa, extremamente religiosa, que passa por tudo isso. O que você falaria para ela? Como você falaria? Enfim, se ela abordasse isso com você? O processo psicoterapêutico é um processo de autoconhecimento, né? Então a gente traz repertório. Nunca, bem diferente do nosso vídeo, nunca achismo, nunca opinião. Eu só trago repertórios. E aí eu gosto muito da psicologia junguiana, porque Jung era um cara que passeava em várias religiões e várias crenças. Então não é certo nem né? Mas a pessoa fala de uma coisa, você fala, você sabia que na Índia tem uma coisa que é igualzinha à sua? Sabia que no candomblé tem uma coisa que é a mesma coisa? A pessoa fica extremamente desconfortável, só quando você mostra para ela que é a mesma coisa, que só muda o nome, que a data é a mesma, ela começa a ter menos preconceito. Isso é muito legal, mas tudo muito sutil, com muito afeto, com muito carinho. Mas assim, ó, vou te mostrar que é o mesmo, ó, só muda o nome, tá vendo? Aqui eles fazem dessa forma, aqui eles dançam, sabia? Aqui você não dança. Aqui eles usam, é tudo muito parecido, e aí desmistifica uma série de cisões e separações que as igrejas fazem umas com as outras, para que elas sejam melhores. Acho que é mais ou menos isso. Com muito cuidado, mas a gente tem que trazer repertório, não ficar reforçando aquilo e nem questionando demais, porque a probabilidade de resistência é gigantesca e a pessoa vai embora. Então, assim, a pessoa vem, eu começo a questionar demais, ela vai embora e meu papel não vai ser cumprido. Então, acolher, receber e mostrar que existem outras coisas iguais. Você é quase uma pastora.
Mas são quase diferentes, exatamente. Falei brincando, mas não à toa, né? Tem muitas mas igrejas as que pastoras funcionam têm essa como... função, é que elas não fazem, É. mas essa é a função. Uma das funções é essa, de Sim, mostrar e falar do bem e reduzir preconceito, reduzir, pregar o mal, a cisão, a separação e tudo isso. Essa é a função da pastora, do pastor, mas nem todos fazem isso. Só porque eu achei interessante, é legal isso que você falou, né, de trazer similaridades entre diversas religiões. Se a gente parar para pensar e para analisar, né, ao longo da história aí de todas as religiões que a gente conhece, os fatos se repetem muito, né? Elas podem se transformar, às vezes, de uma coisa para outra, em detalhes, assim, mas a história é muito parecida. E aí é difícil de achar que uma não deriva da outra e que elas foram só sendo inventadas ao bel prazer, né? Aí, junguianamente, fala do arquétipo. Aí, quando toca no arquétipo, a maioria entende. Você fala, o arquétipo da grande mãe. Pode ser Nossa Senhora, pode ser Iemanjá, pode ser várias outras pessoas. E aí, vamos pesquisar. Eu lembro que tem até um livrinho, Deus, né, com a Sol e paciente Mão minha. em Lua, né? Um livrinho de Umbanda. Mas me devolva, por favor, o que você Se você assiste. tá assistindo aí, devolve. Eu sei que tem. Porque é isso, Dani, eu não conheço nada, sonhei com tal coisa, eu cresci ouvindo que isso é errado, me apaixonei por alguém que, sei lá, ou tem uma amiga que é. Olha aqui, olha a simbologia, né? Costuma funcionar, mas aí tem que ir com muito cuidado, porque o que as pessoas fazem é errado. Você é mal preconceito, você vai embora mesmo, não é bem assim. Deus, Sol e Mãe Lua, né? Segundo Edu, né? Não segundo Edu mas só, tem. mas religião falou do filme esses indígena, dias. né? Ele falou do filme, que na verdade é um filme católico, se eu não me engano. Religião indígena, né, cara? Quando tu fazia culto a sol, a lua. Os animais de poder, Animais, totens. Aí tem exatamente. santos, aí tem E isso... preto velho, tem tudo. Cada um tem o seu a respeitar. Agora, um pastor desse, que é esse nosso exemplo, é o cara do poder mesmo, é o cara que é hipócrita. E aí muitas instituições religiosas que buscam só o poder querem fazer essa cisão, porque no fundo tem uma covardia. Muito medo de perder fiéis, sabe? Que não pode dar conhecimento. Então, eles reduzem. Então, se você não pode, é aquilo que eu falo sempre, se você não pode ouvir música do mundo, você é muito fraco, cara. Porque não posso ouvir isso. Por que você não pode? É igual um cara que tem transtorno de alcoolismo, não pode beber. Pra mim é a mesma coisa. Então, ele tem alguma coisa ali com a música do mundo. Ele não pode assistir a TV Globo. Por quê? E aí, eu não sei se você viu, porque eu adoro a informação fútil, a Jojo Todinho me marcaram. A Jojo Todinho cantando música maravilhosa no meio da emissora da Record. Aí, ó. Hipocrisia? Não sei. A Record, pra mim, é a rede mais hipócrita que tem. Uma das. Acho que todas elas são um pouco. Todas. Né? Mas é quando você envolve religião e entretenimento, vira uma coisa retardada, né? Sim. Porque eu tive muitos amigos que não podiam assistir TV nem jogar videogame porque era coisa do demônio, sabe? Sim. E assim, acho que qualquer pessoa que faz uma análise um pouquinho mais além consegue entender qual é o tanto de domínio que as religiões tentam fazer sobre você para te manter naquele negócio, naquele tipo de comportamento, né? Mas quem sou eu para falar mal de religião, hein? Você que é religioso aí, com certeza eu já fui na sua igreja. É verdade, né? É verdade. Mas é isso, gente. Tomar muito cuidado. Vamos ver quem a gente segue, quem a gente aceita aconselhamento. Quem são essas... Tudo bem, eu entendo que tem que ter uma figura de liderança em muitos lugares para fazer o grupo andar. Mas quem é esse cara que está no altar? Quem é essa mulher que está no altar, né? Quem é esse cara que está politicamente no poder também? A gente tem que avaliar. Com muito cuidado. Tem várias figuras de liderança que estão fazendo, mesmo sendo religiosos, que se descolam, né, da religião. Sim. E outros que não são religiosos que também fazem muito bem. Então, analisar independente da religião. Né? Também não é para ir para polaridade, todo mundo é um bosta. Não, pera. Existem muitos bons mesmo. Então não é todo mundo bosta, mas também não é todo mundo excelente. Só porque é da religião XXX, todos são ótimos.
É porque Deus nem existe. Sacanagem. É a opinião pessoal dele. Um beijo. Isso aí, gente. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhe com quem vocês acham que gostaria do assunto e Não, curtam. mas compartilhar mesmo, viu? Porque aí depois que a gente para de fazer, Só aparece quando a gente povo para de fica, fazer. ai, mas tava tão legal, ai, porque o modelinho não sei o quê, Mas eu ai, não porque eu sabia que gostava. tava legal, ninguém deu feedback e a gente Exatamente. parou. Então, comenta aí nessa bosta, compartilha com seus amigos, sua mãe, com seu pai, deixa Se seu não tá cachorro legal assistindo, também, e se não tiver legal, Tem que vocês falam falar que tiver que a ruim. gente melhora. Exatamente. Ou não, A gente sabe a que gente sempre tenta tem coisa pra melhorar, mas o importante é a audiência mesmo, pra gente continuar fazendo Ok. e ficar rico um dia, quem sabe. Pra parar de fazer. Ah, que isso. Tchau, beijo. Beijo, tchau.